Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém. Ajude-me em oração, por favor. Pai Celestial, obrigado por este momento, pelo precioso momento de pregar a Tua Palavra e também aos meus irmãos e amigos de ouvir a Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos nesta hora que nada nos distraia, nada tire-nos o foco, que é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da Tua Palavra que já foi lida. E agora, quando ela será explicada, exposta e aplicada aos nossos corações, nós possamos, ó Deus, tomar posse destas palavras, recebê-las e viver por elas. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso para a Tua glória. Muito obrigado. Amém. Frutificando no ano da seca. Muitas vezes nos perguntamos, meus queridos irmãos e ouvintes. As pessoas perguntam e nós, com alguma coragem, perguntamos a Deus questões como estas. Onde colocar a esperança em dias como os dias que vivemos? Vale a pena confiar em Deus? De onde vem tanta força, garra e coragem que vemos em outras pessoas? E mais, perguntamos também, qual é o segredo do contentamento em qualquer situação? E ainda, porque parece que para muitos é só vitória. E o que é que Deus diz a respeito desta vida vitoriosa? Como continuar com os apesar da dor, apesar da aflição, das perdas e das derrotas? Quero lhes dizer que Deus tem respostas. A Bíblia, Sua palavra, revelação escrita da Sua vontade, tem respostas. Como frutificar no ano da seca? Como dar frutos em tempos difíceis? Quero lhes dizer, em primeiro lugar, de que não vale a pena viver longe de Deus. E em segundo, dos 2 pontos para esta ministração, dizer-lhes que confiar em Deus traz verdadeira prosperidade. E nos ajudando Deus, daqui a pouco vamos concluir para a glória dele. Primeiro, então, não vale a pena viver longe de Deus. O profeta Jeremias, chamando o povo para consertar sua vida com Deus, alerta-os para os perigos de uma vida sem Deus e depois ele os alerta para a bênção de uma vida com Ele. Comecemos olhando como é essa vida sem Deus, antes de falarmos dos versos que acabamos de ler. O profeta mostra 2 caminhos, 2 opções. E você sabe que a palavra é rica em explicações, em informações como esta, onde são dadas 2 opções, vida e morte, caminho largo e caminho estreito. E aqui, entre viver com Deus ou viver sem Deus. O profeta começa falando no verso 5 e verso 6 de Jeremias 17, sobre essa vida sem Deus. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém.
Que grande contraste existe entre o destino daquele que confia no homem com o destino daquele que confia em Deus. Este que confia no homem depende da carne, das suas próprias forças ou da força de outras pessoas. Ora, sabemos que a carne é o oposto do Espírito. É como alguém que vira as costas para Deus e busca ajuda em outras fontes, sejam elas humanas ou não. O profeta Jeremias diz: é maldito a pessoa que assim faz. É por isso que as coisas deste homem são vãs, vazias e inúteis. Confiar na carne é confiar no temporário, naquilo que passa, na força do próprio braço. É confiar nas nossas capacidades intelectuais, na nossa sapiência, na nossa sabedoria. É confiar nas coisas que não se sustentam, que não duram. Isso é confiar na carne. O profeta observa que apesar dessa confiança nas coisas temporárias, o principal com esse homem é que o seu coração se afasta do Senhor. Está aí no final do verso 5, cujo coração se afasta do Senhor. Por quê? Porque confia em si mesmo ou em outras pessoas. A vida de alguém assim é como um arbusto no deserto. A tamareira, como diz a versão Almeida da Bíblia, solitária, sem esperança, numa terra estéril onde nada vinga, nada cresce nem floresce. É como planta em lugares salgados, ou seja, em terra ácida, de pH ácido demais, onde nada dá, nada vinga. Pode até ter algum sucesso por algum tempo, como a tamargueira. Resiste ao sol, tem raízes profundas porque ela precisa tentar buscar água, umidade profundo. Ela tem fruto doce para compensar o lugar árido em que vive. Dá até alguma sombra, não muita, porque não chega a ser tão alta, mas muitas tamargueiras são encontradas secas e mortas. Pode ter tudo isso, pode haver esse esforço para ser uma árvore de alguma utilidade, mas seca e morre. Esse quadro dos lugares secos, da terra salgada, de lugares inabitáveis é pintado para ser exposto e desencorajar pecadores, aqueles que por práticas, por opção, preferem viver longe de Deus, preferem virar as costas para Ele. Esse quadro nos diz: não vale a pena viver longe de Deus. Em segundo, confiar em Deus traz verdadeira prosperidade. Jeremias 17 e o verso 7, onde já lemos e passamos de novo, diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Eis a opção com promessa para uma vida inteira. É bendito este homem, é abençoado, é muito feliz o homem que põe sua confiança no Senhor. É bem-aventurado, será cheio, presenteado com muitos benefícios dados pelo próprio Deus. A confiança em Deus, que se desenvolve por amar a Deus, por amor a Ele, é que motiva, é que anima em tempos de crise ou não importa. Essa pessoa proclama com a sua própria vida: Deus cuida, Deus preserva, Deus faz. Como é bom confiar em Deus, Deus é a fonte da verdadeira prosperidade. O verso 8 diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Como o Salmo 1 se parece este verso aqui de Jeremias 17, 8. O Salmo 1 diz assim: é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham.
tudo o que ele faz prospera. O homem que coloca sua confiança no Senhor floresce e frutifica em qualquer tempo, mesmo em época de seca, mesmo na estação seca. Para essa pessoa, não tem tempo ruim, não tem estação ruim. Onde ele cresce e dá frutos, não tem mato ruim, isso é, não tem falsa esperança, não tem falsa confiança, não tem palavras que o desestabilizem. A sua terra foi limpa pelo próprio Senhor Jesus, é isso que nós cremos. Pois nele, em Jesus, Deus tirou esse homem e esta mulher das trevas e trouxe-a para o seu reino de luz. Esta pessoa sempre espera no Senhor, em Deus Pai, que é fonte de vida, fonte de paz, de alegria e de felicidade eternas. E isto é maravilhoso. Não tem tempo ruim para esta pessoa. Quem confia em Deus não se receia, ou seja, não teme, não anda ansioso, é o que diz o verso 8 de Jeremias 17. Por quê? Porque esta pessoa encontrou as fontes de águas secretas de Deus. Por isso, ela pode suportar e passar pelos obstáculos, pelas tribulações da vida. Já o ímpio fica angustiado. Aquele que anda sem Deus angustia-se, mesmo que tenha abundância, porque as suas raízes não estão firmadas, não estão naquilo que é firme, porque a qualquer momento tudo pode desabar, seu mundo pode desabar, notícias ruins podem desabar, uma perda pode fazer sua vida desabar. Portanto, confiar em Deus é como também residir em terras bem regadas, diz o verso. Ser produtivo, ser feliz, é depender do braço do Senhor e não do braço do homem que está lá no verso 5. É como árvore plantada junto às águas, de onde se extrai seus recursos. Não importa o que aconteça, se faz calor, tem recurso, se faz seca, tem recurso, no frio terá recursos. Olhando para esses versos, nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo. Quem aprende a viver assim, calor, seca, frio, não importa, aprende a viver em toda e qualquer situação e poderá dizer, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É diferente do arbusto no deserto, é diferente da árvore isolada num lugar estéril onde nada vinga, nada dá certo. Estes recursos secretos que esta pessoa obtém, recursos que ninguém vê, são o segredo da sua força. Isso é muito maravilhoso. Porque podem estar dizendo não dá, mas em Deus, e é um mistério isso, dá, vai acontecer, Deus dá vida, Deus mantém, Deus prospera. Quando todas as portas parecem estar fechadas, Deus abre portas onde elas não existem. Lugar secreto. Lugares secretos, onde só a pessoa e Deus, na intimidade do mistério, sabem que existe. São o segredo da sua força. Deus, a fonte das águas, Deus, o ribeiro que nunca seca, é quem envia vida e energia que brotam dele, que vêm dele e entram na vida dessa pessoa através das suas raízes, porque ele está enraizado em Deus. Ele ou ela confia nele. Este é um homem que é vitalizado pelo Espírito, que recebe vida do Espírito. É por isso que o salmista convida a conhecer o Senhor. É o que ele diz no Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Procure descobrir por você mesmo, em outra tradução, como o Senhor Deus é bom.
Feliz aquele que encontra segurança nele, ou seja, feliz aquele que nele confia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Desse Deus, diz o profeta Isaías, como são felizes todos os que nele esperam. Em Isaías 30, verso 18. Para nós, os cristãos, as bênçãos prometidas ao homem justo se cumprem através da pessoa de Cristo, que foi o homem perfeito e totalmente justo. Lembremos-nos que, tendo recebido a Cristo pela fé, fomos justificados, nos tornamos justos por Ele, por intermédio dEle, quando recebemos perdão e pela graça. Gratuitamente, por causa do seu favor, podemos também nos apossar das bênçãos destas palavras e sermos também felizes e vivermos confiantes em Deus e somente nele, como árvore plantada junto às águas, que não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Lembrem-se, a água está junto do ribeiro, que é Deus, e ela extrai dali a força, a energia, a água vital para que ela cresça e mantenha suas folhas verdes. Ela não ficará ansiosa, não tem ansiedade, não tem preocupação, não tem culpa, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Dará muitos frutos e, segundo Jesus, frutos que permaneçam. Confiar em Deus, portanto, traz verdadeira prosperidade. E aqui nós queremos concluir. Concluo dizendo: a vida é feita de estações. Estar firme em tempo bom ou ruim, em tempos de fartura ou escassez, em tempo de saúde ou de doença, o que vier é possível se a confiança estiver na pessoa certa, estiver em Deus. Porque tudo mais passa, tudo mais falha, tudo mais é vão. Portanto, não ponha a sua esperança em outra coisa, em pessoas ou recursos, quaisquer que sejam, mas ponha a sua esperança somente em Deus. Nas estações da vida, nem sempre o tempo será bom, nem sempre o clima será favorável, nem sempre haverão alegrias, nem sempre haverão lucros ou vitórias ou conquistas, nem sempre tudo nos será favorável, mas para quem está em Deus, o Senhor, sempre haverão frutos, sempre será tempo de folhas verdes. Isso é maravilhoso. Tudo mais passa, só Deus e a sua palavra permanecem. Esta é a palavra, este é o caminho, andemos por ele. Que o Senhor te abençoe. Quero orar com você que ficou comigo até aqui, agradecendo a Deus por sua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses minutos que nos deste. Minutos de graça, tempo de graça e também tempo de aprendizado, de ensino e edificação. Abençoa esta pessoa que me ouve, para que ela possa também tomar posse destas palavras e possa viver por esta ótica, por este modo de vida, o de confiar em Deus, o de confiar em Ti acima de tudo e acima de todas as coisas, rejeitando qualquer outra proposta, por melhor que ela seja, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, este que está enfermo, este que está abatido, conforta-lhe o coração. Vai até onde está esta pessoa, neste leito, no hospital, em casa, onde ela estiver. Fala ao seu coração, fala com ela, fortalece o seu coração, anima, encoraja, em nome de Jesus. Fala, Senhor, com este
ou esta que me ouve da sua casa, do conforto do seu lar, ou ainda até mesmo do seu carro, do ônibus, onde quer que esteja, fala com ele. A tua palavra chega até esta pessoa hoje para dizer que mesmo no ano da seca é possível frutificar, é possível prosperar em Deus, a verdadeira prosperidade que prospera ainda que nem todas as estações sejam favoráveis. Esta pessoa permanece confiante, ainda que o clima não seja sempre bom, esta pessoa permanece confiante, porque a sua esperança não está em coisas daqui, não está nas pessoas, não está aqui, mas a sua esperança está no Senhor e somente no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com a sua palavra. Fique na paz do Senhor. Tenha uma noite ou um dia abençoado.